Alô, alô. Alô. Prezados irmãos apostólicos, eu saúdo-lhes desejando que a bênção, a graça e a proteção de Deus, o nosso poderoso Pai Celestial e a unção do seu Divino Espírito Santo, possa nos envolver neste momento, nesta reunião de oração. Uma reunião muito especial, onde vamos nos encontrar com Deus e seus santos, com Jesus, através das nossas orações, suplicar as suas virtudes, para vencermos, para termos fé e coragem. Portanto, prezados irmãos apostólicos, é um momento em que devemos ter muita reverência, fé, amor, porque estamos dentro da casa do Senhor nosso Deus. E também queremos, assim, louvar o nosso Senhor Jesus, e que as bênçãos, a paz preciosa de nosso Senhor Jesus e Maria Santíssima, a bênção do poderoso Espírito Consolador, a nossa querida e santa Avó Rosa, a bênção poderosa do nosso santo e amado irmão Aldo também possa estar no coração e na vida de todos aqueles que assim creem com sinceridade e devoção nesse grande poder. Também quero saudar os nossos irmãos internautas que estejam nos assistindo neste momento. Que essa paz, essa bênção gloriosa possa invadir o seu coração, a sua casa, o seu lar, onde você estiver lembrando, com amor, com fé, também o Senhor, a Senhora, você jovem, receberá desta unção preciosa em seu viver. Portanto, sendo assim, eu convido a todos que puderem para colocarem-se em pé. Vamos então juntos cantarmos o número 1 de nosso cenário, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal, que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade, a nossa arma é sã doutrina e a nossa força andarmos sempre na verdade. Todos em sentido de oração oramos. Ó poderoso Deus e eterno Pai Celestial, neste momento estamos aqui reunidos nesta Santa Igreja Apostólica, esse tabernáculo santo, e portanto, ó Deus Pai poderoso, queremos louvar o Teu santíssimo nome, pelo Teu poder, pela Tua glória, pela Tua santidade, e pedir que a Tua bênção poderosa possa ser manifestado neste momento, que a unção do Teu divino Espírito Santo possa recair sobre todos, nos inspirando, nos dirigindo, para que possamos assim fazer um trabalho perfeito à altura do que o Senhor Deus merece, que todo o reino celestial merece. Agradecemos ao Senhor Deus por ter nos dado a oportunidade de estarmos mais uma vez nesta Santa Igreja Apostólica, onde viemos buscar o alento para a nossa alma, para a nossa vida, onde viemos buscar força, fé e coragem, através das nossas orações, suplicar a Tua bênção, a Tua virtude, para que sejamos sempre fortes, destemidos e corajosos nesta Santa Igreja Apostólica. Louvado e glorificado seja o nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, pois derramou o Seu sangue precioso em uma cruz, para nos dar a vida, e hoje temos o que aqui de maior valor, que é esta Igreja Apostólica, que nos dirige, que nos guia, que nos mostra o reto caminho da verdade, onde preparar a nossa alma, o nosso espírito para um dia chegar na eternidade. Portanto, ó Jesus bendito, que o Teu santo nome seja louvado e glorificado também neste momento.
Também a nossa Mãe Maria Santíssima, Rainha gloriosa dos céus, que ao lado da nossa querida e Santa Avó Rosa, o poderoso Espírito Consolador, muito tem abençoado esta família apostólica. Portanto, que essas duas rainhas gloriosas possamos também contar com esta bênção preciosa, que também ao lado do grande profeta de nosso Deus, o nosso santo e amado irmão Aldo, temos fé e confiamos que neste momento aqui irão tomar conta de todo esse trabalho, porque precisamos das tuas santas bênçãos e da tua santa unção. Querido e santo irmão Aldo, ajuda-nos para que possamos fazer um trabalho à altura do que o reino dos céus merece. Sabemos que o teu poder aqui está para nos ajudar. Viemos aqui em busca também da tua graça, do teu consolo, e sabemos, ó querido e santo irmão Aldo, que o Senhor está aqui para nos ajudar e nos abençoar. Basta queremos confiar e pedir, sabemos que o Senhor nos atenderá. Portanto, que nesta reunião de oração seja louvado e glorificado Deus, o Pai eterno, o divino Espírito Santo, a Jesus, o nosso eterno Salvador, a Mãe Maria Santíssima. Louvado e glorificado seja a Senhora, ó Santa e querida Avó Rosa. Também louvado e glorificado seja o grande profeta, nosso santo e amado irmão Aldo. Amém. Vamos cantar o número 82, ó Espírito Santo. Ó Santo Espírito Divino Consolador, a Igreja Apostólica te adora e te rende louvor. Vem, ó Espírito de amor, unge o povo do Senhor, com acesso que dá a divina perfeição. Manifesta a glória celeste, grande mestre ensinador, da fortaleza, fé e temor, Espírito Santo do Senhor, enviado do céu da glória celestial. Santos e anjos do exército da milícia angelical, Santo Espírito de Deus, nós consagramos-nos a ti. Somos teus, somos do Pai, somos um em Cristo Senhor. Os irmãos podem se sentar. Irmãos, e dando continuidade a esta belíssima reunião de oração, nós vamos ouvir pelos nossos irmãos deste coral duas apresentações, hinos belíssimos, mensagens que glorificam ao nosso Deus e seus santos, mensagens que nos mostram verdadeiramente como seguir como apostólico, mensagem que nós podemos, ao ouvir,
com muito amor, com muito carinho em nossos corações, ter a resposta de algo que precisamos através de uma belíssima mensagem cantada, aliada à música perfeita dos hinos apostólicos. Portanto, irmãos, vamos assim ouvir o primeiro hino que será apresentado com o título Cantaremos de Louvores.
O próximo hino que o coral irá apresentar, o hino com o título Surgiu um Povo Vencedor.
Prezados irmãos apostólicos, como diz na letra desse hino, lutar com muita fé, com muito amor, ombro a ombro, lado a lado. Irmãos, é chegado o momento de nós demonstrarmos isso através das contribuições para a nossa Santa Igreja Apostólica. Irmãos, é o momento de nós lembrarmos o profundo do nosso coração, quanto valor tem esta igreja na nossa vida, na minha vida, como apostólico, como filho de Deus, como filho da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Irmãos, porque esses santos de Deus têm lutado constantemente ao lado deste povo fiel, este povo apostólico, têm alcançado tantas bênçãos, tantas graças, irmãos, que até mesmo nós não conseguimos imaginar, é impossível, mas sabemos que eles estão constantemente ao nosso lado. Irmãos, é um momento de nós abrir o nosso coração, demonstrar o valor que estes santos, a Santa Avó Rosa, o Irmão Aldo e Jesus têm na minha vida como apostólico, porque eles precisam muito da nossa ajuda para elevar o seu nome. Há tantos corações contritos que clamam, pedem a Deus, mas não têm o conhecimento da verdade. São pessoas que muitas vezes de bom coração precisam ouvir que nesta igreja existe o Espírito da verdade, o Espírito Consolador, criado por Jesus. Precisam ouvir que tem um santo poderoso, o nosso Santo Irmão Aldo, que tem alcançado bênçãos e graças na vida deste povo apostólico. Irmãos, são pessoas que sofrem. E qual a forma de nós conseguirmos alcançar esses corações? Irmãos, é através do programa Hora Milagrosa, através da internet, mas nós sabemos, temos já o conhecimento, isso é pregado constantemente, que sem os recursos financeiros, nossa igreja não consegue ir além com facilidade, consegue manter o seu trabalho, mas precisa levar muito além, para que essas almas sejam alcançadas. Irmãos, onde existir um coração contrito, clamando por justiça, pela bondade de Deus, lá estará o nome desta igreja, estará o nome da Santa Avó Rosa do Irmão Aldo, para dar uma oportunidade de salvação a esta alma contrita de coração. Irmãos, mas o nosso Irmão Aldo nunca esqueceu, nas suas mensagens, no apelo de contribuição, muitas vezes ele disse: eu espero pelo coração bondoso. Irmãos, vamos ter esse coração bondoso. Quem lhes fala é o Santo Irmão Aldo, e todo aquele que conhece o seu poder e tem esse verdadeiro amor, deve assim fazer com que esse coração bondoso fale mais alto na sua vida, e assim ajudar a obra desta Santa Igreja, que precisa muito do seu amor, da sua cooperação. Irmãos, portanto, eu leio agora a mensagem que está no boletim referente a esse apelo, que diz assim: dízimos e ofertas. O reino de Deus está nos céus e na terra. Na terra, porém, é formado pelo povo apostólico, que adora com sinceridade e lhe obedece. E por isso governa este povo através do Santo Espírito Consolador e do seu santo sucessor, através da bênção, unção e inspiração que nos concede. A Igreja Apostólica, criada e preparada para servir a Deus, ajudando a Jesus, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo na divulgação da santa doutrina, do ensino da moral, da ordem e disciplina, com o objetivo de moralizar e santificar os que creem, e na distribuição da sua graça, ajudando os fiéis e a tantos quantos se converterem, a fim de que tenham sempre a vida em sua alma e gozem saúde, paz e felicidade, de maneira que tenham um bom ânimo para se santificarem e para trabalharem honestamente. É esta igreja preparada
e organizada sobre a orientação divina do Espírito Consolador de seu sucessor e de nosso Senhor Jesus, a fim de poder o nosso Pai cumprir sua justiça relativamente ao batismo dos convertidos e para a criação de santos, e que engrandece o seu reino e glorifica o seu nome. Com efeito, a obra de redenção e criação de santos para os céus, pela graça de Jesus, do Consolador e do seu sucessor, foi incrementada a esta sendo realizada e está sendo realizada de maneira satisfatória e agradável ao nosso Deus. A Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo manifestam a glória e o poder de Deus na vida dos que aceitam com fé e humildade e vão dando saúde, curando enfermos, operando milagres na vida dos que merecem e beneficiam a milhares de criaturas constantemente, dia e noite. E para isto tem se valido também do nosso programa religioso A Hora Milagrosa, pois nos inspiram as palavras e a oração e a bênção. Esta igreja que tem a missão de anunciar ao mundo inteiro a vinda do Consolador e do Santo Pastor, os quais se constituem numa promessa do Pai incluída no Novo Testamento e a consumação do juízo divino. Suas obras são verdadeiramente de nosso Deus vivo, e deles deverão tomar conhecimento todos os povos, antes que venha o fim propriamente dito. Porquanto há milhares de criaturas crendo em Deus, as quais louvam o seu nome, todavia não podem ser dirigidas por Ele. Estas devem ingressar também no seu reino, e o serão desde que aceitem o Consolador e seu sucessor e lhes obedeçam. Ora, o poder que o Pai deu a Jesus, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, para a realização desta obra é imenso e ilimitado. Além disso, contam com a colaboração principalmente de Maria Santíssima e de todos os santos e anjos dos céus. Portanto, a parte celestial da obra desta igreja é realizada por eles, e a parte terrena também, mas em muita coisa depende de nós. Por isso que o nosso povo precisa ser compreensivo e consagrado e ame verdadeiramente esta igreja, e colabore conosco, sabendo que suas contribuições espontâneas e generosas são aceitas por nós com ações de graça e também por Jesus, pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo. Este empreendimento, entretanto, é muito dispendioso, porém tem sido mantido só com ofertas espontâneas dos seus membros, e para fazermos tudo o que é necessário e inadiável, inclusive a manutenção geral da igreja e de todos os seus trabalhos, precisamos muito que aumente o número de contribuições semanais, mensais e avulsas ou especiais. Porém, como devem ser liberais e generosas, esperamos pela bondade e o reconhecimento do nosso povo. Deus ama ao que também o ama, e quem o ama deve demonstrar o seu amor em sua vida santificada e na manutenção do seu reino aqui na terra, isto é, a sua igreja. O Altíssimo prova o amor de seus filhos, mas também retribui com a sua graça em abundantes bênçãos aqueles que se esforçam para contribuir. E é isso que disse através do profeta Malaquias, que se expressou assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus
e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo vos não será estéril, diz o Senhor. Observe bem que o próprio Deus ensina que as suas dadivosas bênçãos estão em função do amor à sua obra. Quanto mais fizer pela causa do Senhor, mais graça há de receber. Temos apelado aos corações generosos que nos ajudem, porque, como dissemos acima, temos o encargo de anunciar o Consolador e o seu sucessor a todos os povos. E também estamos realizando a obra de Deus para dar a milhares de criaturas a oportunidade de salvação e de santificação. Precisamos fazer com urgência tudo o que é necessário, ainda que dependa de numerários. Faça com sinceridade e espontaneidade sua contribuição sistematicamente, dando a esta igreja apostólica a condição de cumprir a sua missão. Faça-o sim, com amor e desprendimento, e seja sempre fiel, para que as bênçãos de nosso Pai, de Jesus, da Virgem Maria Santíssima, do Consolador e do Santo Primaz e Pastor por excelência, sejam multiplicadas em sua vida. Amém. Irmãos, aí está, portanto, a mensagem, o apelo de contribuições. Creio que os irmãos puderam entender muito bem o valor que temos para a obra desta Santa Igreja, o valor que cada um tem para a Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo. Irmãos, vejam que aqui, no decorrer da leitura está que Deus ama ao que também ama, e quem o ama deve demonstrar o seu amor em sua vida. Irmãos, demonstre isso, através do seu verdadeiro amor por tudo o que estes santos têm feito maravilhas em nossa vida. Deixe essa mensagem em vossos corações e passo a orar para consagrar as contribuições. Ó querida e Santa Avó Rosa, poderoso Espírito Consolador, nós muito te agradecemos, ó Mãe, porque sabemos que a Senhora muito tem abençoado a todos nós apostólicos, e portanto, neste momento, estes teus filhos apostólicos desta congregação irão ofertar para a obra desta Santa Igreja, a obra de salvação. Irão, neste momento, alcançar um pouco do que muito a Senhora tem nos ajudado. E sabemos, querida e Santa Avó Rosa, que a Senhora com o Santo Irmão Aldo muito tem para nos abençoar. Portanto, lhe pedimos que abençoe este povo apostólico, lhe dando muita paz, muita saúde, prosperidade, abençoando o seu trabalho, tudo aquilo que lhes pertence, e que assim o reino dos céus possa ser glorificado. Portanto, que essas ofertas estejam consagradas para a manutenção da obra desta igreja, em nome de Deus Pai, de Jesus, de Maria Santíssima, em nome da Santa Avó Rosa, em teu nome, ó Santo Irmão Aldo. Amém. Irmãos, nós vamos ouvir agora um hino em voz solo, o hino com o título Santo Aldo, Água da Vida.
se esqueceram de Deus. Almas que aprisionadas pelo pecado, na escuridão vivem sem consolação. Porém, deste mundo não sinto medo, pois minha vida a um santo entreguei. Poderoso lá no céu, fala com Deus, piedoso, ouve a minha oração, me estende sua mão. Aldo é um nome que com fé eu clamo. Santo profeta criado por Deus, é a luz que ilumina a minha vida, é a minha felicidade. Aldo, Aldo, meu santo protetor, creio em ti, sei que lutas por mim e por isso te amo tanto assim. Sem ti o que seria de mim? Ó profeta Aldo, esta canção é uma homenagem de coração. No mundo há muitas ilusões, há maldade e perseguições, mas com este santo a tudo posso vencer, pois está a me defender. Remove montanhas, abre o mar, é só confiar. É como oásis em um deserto, água da vida. Poderoso lá no céu, fala com Deus, piedoso, ouve a minha oração, me estende sua mão. Aldo,
Aldo é um nome que com fé eu clamo. Santo profeta criado por Deus, é a luz que ilumina a minha vida, é a minha felicidade. Aldo, meu santo protetor, creio em ti, sei que lutas por mim e por isso te amo tanto assim. Sem ti o que seria de mim? Ó profeta Aldo, esta canção é uma homenagem de coração. Minha gratidão e louvor ao Senhor. Ouviremos ainda pelo coral o hino com o título Levantai os vossos olhos.
Prezados irmãos, neste momento nós vamos meditar um pouco na mensagem que está em nosso boletim. Irmãos, esta mensagem, o título dela, já é feita uma pergunta para todos nós. Por que a santificação é necessária para a oração do Filho de Deus ser ouvida nos céus? Irmãos, nós temos que parar e meditar o porquê. É possível Deus, o Pai, Jesus com a Santa Vó Rosa e o irmão Aldo, ouvir a oração de alguém que não busca a santificação da sua alma? Irmãos, tenham a plena certeza que não. Irmãos, pode orar constantemente, pode pedir, suplicar, muitas vezes pode ser por misericórdia, mas todo aquele que busca verdadeiramente na sua vida, constantemente, estar de acordo com a vontade de nosso Deus, com aquilo que a Santa Vó Rosa, com aquilo que o Santo Irmão Aldo sempre nos ensinou, irmãos, tenham a certeza que no momento que ajoelhar, ou onde estiver, suplicar esta bênção, irmãos, serão atendidos. Irmãos, nós podemos às vezes lutar muito, mas a luta que enfrentamos, isso é o momento que nós vamos demonstrar ao mundo, às pessoas que nos conhecem, que existe verdadeira fé em nosso espírito, em nosso coração, que existe dentro de mim a fé no Consolador, na Santa Vó Rosa e no Santo Irmão Aldo. Então eu serei um exemplo para a sociedade, para o meu vizinho, para as pessoas que me conhecem, porque existe santidade, existe luz na vida deste Filho de Deus, esse Filho apostólico. Irmãos, nós sabemos que muitas vezes pode ter alguém que não tem o costume, o hábito de orar, não agradece a Deus todos os dias, antes de dormir, agradecer a Deus, a Santa Vó Rosa, por tantas maravilhas, tanta graça que tem alcançado, e mesmo assim no decorrer do dia, ao levantar, irmão Aldo, me ajude para que esse novo dia seja um dia feliz, um dia em que eu possa glorificar o teu nome. Irmãos, muitas pessoas não oram, e muitos só oram às vezes quando estão dentro da igreja, pelo menos levantam os braços, mas se está orando somente a Santa Vó Rosa, irmão Aldo sabe. Irmãos, como diz um hino que o coral canta, o hino com o título Toma a tua cruz e segue, e no final deste hino diz assim: vence pelo poder da oração. Irmãos, somente seremos vencedores pela oração. A oração é algo precioso na nossa vida, para que a Santa Vó Rosa e o irmão Aldo possam alcançar a graça que precisamos. Mas todos nós sabemos, conforme lhes disse, o que nós temos que preservar em nossa vida é a fé, o amor acima de tudo na obediência, o amor à disciplina desta igreja. Os irmãos vão ver no decorrer desta mensagem que todo aquele que ama verdadeiramente em obedecer aquilo que aprende dentro desta igreja, aquele que ama os conselhos que o irmão Aldo lhes traz, são bem-sucedidos. E no momento em que clama, que ora, são alcançados as suas bênçãos. Mas existem pessoas que não gostam, eles não gostam, não têm muito amor à disciplina. E muitas vezes quando ouve um boletim assim, que fala sobre disciplina, de novo, irmãos, todo aquele que ama esta igreja, ouve com muito carinho. Inclusive no passado, a Santa Vó Rosa já dizia aos pastores daquela época, quando ela disse assim a um dos pastores: pregue a disciplina
aos obedientes, para que conserve o verdadeiro amor na sua alma, no seu espírito, no seu coração. Pregue a eles, porque o desobediente nunca obedeceu e nunca vai obedecer. Por quê? Porque não existe amor. Para valorizarmos o que a Santa Avó Rosa, irmão Aldo, trouxe com tanto sacrifício dos céus, para moralizar a nossa vida, para preparar o nosso espírito, para um dia chegar aos céus, é preciso ter amor para aceitar. Se não existir esse amor, não aceita. Tem dificuldade em obedecer, tem dificuldade em aceitar na sua vida. Muitas vezes aceita só aquilo que lhe convém. E nós sabemos, para merecer esta verdadeira bênção, esta verdadeira graça, é nos mínimos detalhes da nossa vida, que a Santa Avó Rosa nos cobra. Não adianta eu obedecer aqui e deixar a desejar do outro lado. Isso não tem nada a ver. O nada a ver hoje em dia tem tirado muitas criaturas de dentro do convívio apostólico. O que tem fazer isso? O que tem fazer aquilo? A Santa Avó Rosa não vai perder uma alma por simples coisa, pode não perder, mas muitas vezes para poder chegar aos céus, nós temos que prestar conta a ela, a Deus, a Jesus, do que deixamos de fazer enquanto estivermos num corpo perfeito que Deus nos deu para obedecer, para entender a sua vontade. Irmãos, é por isso que nós devemos alcançar a santificação da nossa alma, para que possamos ter o mérito de Deus e ser abençoados. E como está nesse boletim, ensinos preciosos do Santo Irmão Aldo sobre o valor da oração e da santificação. A Igreja Apostólica da Santa Avó Rosa e do Santo Primaz Irmão Aldo prepara santos para a glória de Deus. E o que glorifica esta, ou digo melhor, o que significa esta expressão santos? Resume-se na palavra santidade. Santidade é a qualidade primordial para a criatura humana vencer os seus dias aqui na terra. Irmãos, a santidade é a qualidade primordial, está bem claro aqui, para vencer os seus dias. Santidade é a qualidade de espírito que identifica o Filho de Deus, pois sem santidade ninguém verá a Deus, ninguém chegará aos céus sem santificação. Irmãos, eu costumo dizer que os céus não é de graça para ninguém, ninguém ganha o céu é conquistado pelo nosso esforço, pela nossa dedicação, pela nossa fé em amor, em obedecer, o que a Santa Avó Rosa, irmão Aldo, determinou, para que sejamos filhos de Deus até o fim. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus Trino. Foi por esta razão que, ao criar o homem, disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Irmãos, aí está a prova, que conseguimos alcançar a santidade, ser santos, porque Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Deus nos deu a capacidade de alcançar a santificação perfeita na nossa vida. Deus criou o espírito do ser humano igual ao seu espírito, perfeito e isento de toda a maldade e corrupção. Portanto, esta perfeição é a santidade, e assim deve ser o espírito da criatura humana enquanto viver aqui na terra, enquanto viver para ter o direito à salvação, não viver da forma que como lhes disse, da forma que me convém, e achando que a Santa Avó Rosa, irmão Aldo, irá reservar algo de especial na minha vida. Nós sabemos o momento e a hora que vamos findar a vida do corpo. Eu sou muito jovem, eu tenho muito o que viver, só Deus sabe, só a Santa Avó Rosa, irmão Aldo, sabe. Quantos jovens apostólicos nesta igreja apostólica, por esse país, têm deixado a vida do seu corpo, e a Santa Avó Rosa tem levado. Irmãos, por isso nós devemos sempre preparar, buscar essa santificação. Como disse o nosso santo irmão Aldo uma vez em um boletim de nossa igreja, eu, irmão Aldo e a avó estamos alcançando a mão, estendendo a mão a muitos irmãos apostólicos. Infelizmente, alguns não estão percebendo, estão deixando passar e não sabem o perigo que estão correndo.
Irmãos, o irmão Aldo sempre nos falava: não brinque com o poder de Deus. Com a verdade que aprendemos dentro desta igreja não se pode brincar, mas se deve guardar com muito amor, com carinho no nosso coração, porque vamos precisar, e no momento que precisarmos, ter o mérito diante de Deus de alcançar esta graça. Mas com a queda moral, Deus criou o espírito do ser humano igual ao seu espírito, perfeito e isento de toda maldade e corrupção. Portanto, esta perfeição e santidade assim deve se manter na criatura humana. Mas com a queda moral e espiritual do homem, esta santidade deixou de existir na maioria do ser humano. A luz divina da verdade, do amor, da pureza e das virtudes existentes em Deus e dos seus santos se apagou na alma e no coração da maioria dos homens. Irmãos, tanto lá fora como aqueles que têm ouvido a mensagem apostólica, tem criaturas que tinham um espírito de luz, dentro desta igreja, e aos poucos foram perdendo esta luz da verdade, perdendo o brilho do Espírito, e deixando que na sua vida, o Espírito opositor a Deus contra a nossa alma, fosse trazendo sentimentos contrários à vontade de Deus, contrário à vontade da Santa Avó Rosa, e assim vai tomando conta daquela alma, e aquela pessoa desejando fazer aquilo que é errado. Isso, o inimigo de nossas almas fica contente, é desse jeito que eu quero, e assim se aproxima cada vez mais, o momento em que a pessoa corre o sério risco de perder a fé e a comunhão total com Deus e com o Espírito Santo de nosso Deus. Entretanto, os que desejam esta santidade, há uma esperança, é a santificação do seu espírito. Portanto, a santificação é o processo de purificação da alma, do homem ou da mulher, nascidos do Espírito Divino e do seu preparo moral e espiritual, até que se tornem inteiramente a semelhança e imagem de Deus conforme foram criados. É, pois, o aperfeiçoamento do Espírito que se dá desde o momento em que se converte a esta fé apostólica, a Jesus nosso Senhor, a Santa Avó Rosa, ao Consolador e ao Santo Irmão Aldo, e passe a viver sob sua graça, em obediência à santa doutrina, à disciplina e à submissão à vontade do Senhor Deus. E ao passo que vai sendo instruído, aprende, obedece e santifica-se ainda mais, vai sendo dotado das virtudes do Espírito Santo. É aí que nós temos que cuidar, para não perder esta virtude, para não perder a comunhão com Deus. Deus o Pai é santíssimo, e segundo a doutrina de Cristo, o progresso espiritual e moral do homem tem por fim alcançar a santidade divina, trilhando nas veredas da justiça, do bem e da verdade, sempre unido ao Espírito Santo e nunca mais ao espírito da desobediência que domina o mundo. Nesta transformação, o homem saído do erro e do caminho que lhes afasta de Deus e de seu Espírito, sendo agora perdoado e batizado com a virtude do Espírito Santo, que a Santa Avó Rosa e o Santo Primaz lhes concedem, em nome de Deus, o Pai e de Jesus, cuja virtude lhe deu vida à alma. Assim vai recebendo luz, que é o conhecimento da verdade, da sabedoria divina e das virtudes do Espírito de Deus. Irmãos, vejam só, no momento que conheceu esta fé apostólica, ou muitas vezes nasceu já em uma família apostólica, o momento que se batizou ali ganhou uma virtude perfeita, uma virtude celeste de Deus, do Espírito Santo, de Jesus, da Santa Avó Rosa, e prometeu, levantou a sua mão e prometeu a Deus e aos seus santos de viver uma vida honrada, dedicada a esta Santa Igreja Apostólica. E com o passar dos tempos, se deixamos de fazer assim, irmãos, corremos o sério risco de perder esta virtude por completo e Deus retirar
a sua proteção da vida. Irmãos, nós podemos ver que isso já houve, aconteceu na vida de muitas criaturas. Daí, sendo perseverante, chegará à perfeição, desde que seu espírito esteja sempre ligado aos céus, a Jesus, a Santa Avó Rosa, a Virgem Maria Santíssima e ao Santo Irmão Aldo, através da obediência aos mandamentos divinos e da oração. Na santificação se inclui também o domínio do corpo, até que sejam suplantados pelo Espírito toda a concupiscência e os maus sentimentos, de tal maneira que a criatura humana passe a viver em espírito inteiramente consagrado a Deus, sem se prender às coisas que corrompem a alma, como a ganância, o egoísmo, a inveja e toda a soberba da vida. Sentimentos totalmente errados, que vai afastando sem perceber a criatura que tem esses sentimentos na alma. Como diz o sentimento oculto, muitas vezes nem percebe, e isso vai lhe afastando aos poucos das virtudes do reino dos céus. Por conseguinte, esta é a mais perfeita vontade de Deus, o Criador. Tanto é verdade que, após recomendar a Moisés e ao seu povo que observassem todos os seus mandamentos, disse: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor Deus. E outra vez falou: ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. A mesma mensagem e recomendação é da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo ao povo apostólico. Todo o Filho de Deus, salvo pela graça do Cristo e lavado pela sua doutrina, que representa também o valor precioso do seu sangue, começa a sua carreira de santidade, mediante o arrependimento, na hora do perdão e da aceitação de Jesus, seu Salvador, da Santa Avó Rosa, o Consolador, e do Santo Irmão Aldo, primaz e pastor por excelência. Irmãos, após o arrependimento, reconheceu que aqui está a verdade, arrependeu dos seus atos, pediu o perdão a Deus, a Santa Avó Rosa, Irmão Aldo. Irmãos, devemos lutar para não pecar. Sabemos que o mundo em que vivemos é muito terrível, e o inimigo de nossas almas anda constantemente ao lado daquele que possa dar uma oportunidade, para que ele possa assim colocar erros, sentimentos errados na sua vida. Mas nós devemos sempre observar isso. A nossa vida, e aquele que assim se converteu, o apostólico verdadeiramente convertido, ele busca essa santificação na sua alma. Todo filho de Deus, salvo pela graça de Cristo e lavado por sua doutrina, que representa também o vaso precioso e o sangue, começa a sua carreira de santidade mediante o arrependimento na hora do perdão. Daí em diante é preciso crer com firmeza e convicção na doutrina pregada por nossa igreja, porque ela veio dos céus, trazida por Jesus. Por isso está escrito no Evangelho do Reino dos Céus: e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. E disse Jesus: o discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo aquele que for perfeito será como o seu mestre. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Para se santificar é preciso ter fé, esperança, confiança, e estar ligado à Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, através da oração e súplica, para que eles, com o amparo de Jesus, da Mãe Maria Santíssima e dos santos e anjos do poder celestial, ajudem o convertido a vencer as tentações, os maus sentimentos, a cobiça, a inveja, o orgulho e toda a soberba. Ter esperança é ter fé, como está escrito: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A perfeição, que é a santificação, é obtida pela fiel e constante prática desta doutrina,
porque é de inteira justiça e caridade. Portanto, praticando o bem, sendo justo no seu viver, no trato com o seu semelhante, buscando a honra, a justiça, a lealdade para com Deus e sua igreja, estão se santificando, a fim de serem perfeitos em todo o seu viver. Mas sem a graça de Jesus, do Consolador e do Santo Primaz, não será vitorioso. O Filho de Deus, para vencer e alcançar a santidade do seu Espírito, depende nestes dias da Santa Avó Rosa, o Consolador, e do Santo Irmão Aldo, que foi na terra o primaz da Igreja Apostólica durante 44 anos, com seus dons, suas virtudes, seus ensinos e conselhos. E hoje nos céus é o santo profeta e supremo pastor de nossas almas. Entretanto, sem a moralização dos costumes e sem disciplina, não pode haver a santificação do Espírito. Disciplina são regras, ordens e leis que regem a vida de uma nação, de um povo ou de qualquer organização, seja religiosa ou não. Sem ordem e disciplina não pode haver progresso em nenhum setor da vida humana. Irmãos, vejam só, muitas vezes a pessoa acha tão difícil obedecer às ordens divinas vindo dos céus, mas na sua vida constantemente obedece regras, na escola, no trabalho, onde está. Ele tem a obrigação de ali se manter na regra que é imposta por ele, que é imposta para ele. Irmãos, e por que ele jamais deixa de cumprir? Porque ele sabe, se deixar de cumprir algo, ele pode receber uma pena, a perda de algo tão importante para a vida dele. Então por isso ele se esforça e cumpre aquilo. Só que, irmãos, muitas pessoas não param para pensar que existe algo além, que é Deus, o nosso Pai, que é a Santa Avó Rosa, irmão Aldo, que muitas vezes deixa de cumprir com muita facilidade as regras, obediência para a nossa vida, e que vão fazer muita falta para nós no futuro de nossa vida, para alcançarmos o reino dos céus. Ela é a base fundamental do lar e da igreja. Portanto, a nossa disciplina são ordens e costumes dados à igreja por Jesus, através da Santa Avó Rosa, e então a perfeita observância dos preceitos e normas que foram impostas à igreja, para que ela possa sempre contar com toda a proteção e virtude de Deus nosso Pai, do seu Divino Espírito e de seus santos. Essa disciplina deve fazer parte da vida de cada apostólico e de cada família apostólica, que queira gozar dos benefícios que a nossa igreja oferece e de toda a bem-aventurança do testamento de Jesus, nosso Senhor, e das bênçãos do Consolador. As ordens e normas de nossa igreja são salutares, fazem bem e edificam uma pessoa, tornando-a de uma moral digna e elevada, que leva esta pessoa a ser considerada e respeitada na sociedade, no lar, no trabalho, na escola e na igreja. Todo o bom costume, a boa educação, o respeito ao próximo, o trajar-se com modéstia, sem exagero, com respeito às ordens de Jesus, da Santa Avó Rosa e do Santo Primaz, só traz honra para qualquer pessoa. Portanto, a santidade é a perfeição do Espírito, o da alma do Filho de Deus. Toda pessoa que alcança este grau de perfeição tem gozo e paz em sua alma. Esta perfeição faz a pessoa possuir uma felicidade íntima, superior a tudo neste mundo, e leva a vencer as lutas e enfrentar os problemas da vida, com calma, paciência, coragem, humildade, fé, confiança e esperança no poder de Deus e dos seus santos. Amém. Irmãos, aí está mais uma mensagem que podemos ouvir, e creio que os irmãos puderam entender
perfeitamente o apelo aos nossos corações, apelo da doutrina, da disciplina. Irmãos, se a Santa Avó Rosa nos pede, porque ela sabe que nós vamos precisar muito desta obediência. Eu me lembro, irmãos, em uma ocasião, que o irmão Aldo disse, que feliz aquele que obedece os meus conselhos e põe em prática aquilo que eu coloco nesses boletins. Agora aquele que joga fora, conforme se joga, ouve, não coloca no seu coração e joga como se está jogando em uma lata de lixo, irmãos, pode causar sérios problemas para a sua vida espiritual futuramente dentro desta Santa Igreja. O que cabe a nós é buscar com perfeição, com amor e com coragem, o que for de melhor para santificar a nossa alma, o nosso espírito. Amém. Irmãos, nós vamos passar para o momento da nossa oração, um momento tão especial. Irmãos, um momento em que aqui se encontram santos e anjos de grande poder e autoridade. Irmãos, e se existir fé na nossa alma, no nosso espírito, estes santos que estão aqui, junto com Deus, com a Santa Avó Rosa, com o Santo Irmão Aldo, pode alcançar tudo aquilo que precisam. Mas basta pedir com fé, com amor, um momento também de pedirmos perdão, se algo existe em nosso coração, se algo pode atrapalhar a nossa vida, de alcançar a bênção que preciso. Irmãos, é um momento em que todo o céu está aqui ao seu favor, é um momento seu de falar com Deus, colocar os seus problemas, toda a sua vida nas mãos desses santos de Deus. Convido a igreja para colocar-se em pé. Vamos, portanto, assim cantar o hino de nosso cenário número 176, reunidos em oração. Reunidos em oração, pedimos mais perfeição. A ti, ó Santa Avó Rosa, divina fonte de inspiração, suplicamos-te, ó Santa Avó Rosa, tua graça e tua unção, para que estejamos sempre unidos num só Espírito, num só coração. Portanto, irmãos, é um momento, conforme lhes disse, muito especial. Momento de falar com Deus, com a Santa Avó Rosa. Use esse momento para o Senhor, a Senhora, você jovem, e orar, suplicar tudo aquilo que precisa. Vamos orar.
O hino número 81, Glória e Louvor. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Santo Espírito, glória a Maria Santíssima, a todo o poder celeste. Prezados irmãos, eu em nome da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo agradeço a todos pela presença hoje nesta reunião de oração. Irmãos, tenho a certeza que feliz fica a nossa Santa Avó Rosa e Irmão Aldo em ver a presença dos irmãos aqui no momento tão especial desta reunião. Agradeço os hinos cantados, o trabalho do coral, os nossos irmãos diáconos e diaconisa, os pastores aqui presentes, os membros também, e que a Santa Avó Rosa possa assim abençoar a todos. Vamos orar para encerrar a nossa reunião. Ó querida e Santa Avó Rosa, poderoso Espírito Consolador, querida Mãe, nesse momento nós, os teus filhos, esta família apostólica, aqui está orando mais uma vez, agradecendo a Senhora pela oportunidade de estarmos aqui, estarmos junto da Senhora, porque sabemos que espiritualmente a Senhora, com Maria Santíssima, com Jesus, com o Santo Irmão Aldo, aqui está. E portanto te pedimos, ó Mãe poderosa, que a tua graça, a tua virtude possa recair mais uma vez, sobre estes teus filhos, que neste momento irão para os seus lares. Amanhã será um novo dia de trabalho, um novo dia de luta, e que possam contar assim com esta bênção, com esta graça, a proteção dos teus santos e anjos, para que possa contar com a proteção do nosso santo e amado irmão Aldo. Nessa caixa de pedidos de oração aqui se encontram alguns nomes. Querida e Santa Avó Rosa, a Senhora sabe e conhece o coração de cada um deles, o que eles te pedem, o que eles suplicam para a sua vida. Muitas vezes pode ser alguém que está no momento difícil, no momento de dor, um momento que estão clamando, um filho, um pai, uma mãe, que estão pedindo pela tua graça, pela tua bênção. Querida e Santa Avó Rosa, sabemos que o teu poder é tão grande, a tua misericórdia, o poder que vem de Deus, do Divino Espírito Santo, junto com Jesus, que a Senhora, junto com o nosso Santo Irmão Aldo, possa assim alcançar a graça que eles te pedem, o que eles precisam, desde que estejam de acordo com a tua santa vontade. Prezados irmãos apostólicos, creiam e confiem, que neste momento do alto céus, Deus o nosso Pai, a unção do seu divino Espírito Santo, a bênção e a graça de Jesus, a bênção de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, o poderoso Espírito Consolador, a bênção do Santo Irmão Aldo, está recaindo sobre o seu viver, sobre o seu coração, sobre a sua vida. Portanto, recebam esta graça e sejam assim felizes para todos sempre. Amém. A paz do Senhor a todos.